Olá, eu sou a Josi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre gestão pública. Falando ainda sobre planejamento urbano, cidades e sustentabilidade. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está cada vez mais presente nas discussões globais e que precisa ganhar força também nas políticas locais. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, e como elas aparecem nos planos diretores dos municípios. Quando a gente fala em ODS, a gente pensa logo em metas internacionais, políticas ambientais ou grandes cidades, né? Mas a verdade é que o impacto real acontece no nível municipal. É nas cidades que a gestão da água, da moradia, saneamento, da educação, do trabalho e da preservação ambiental se concretiza. Ou não. E os planos diretores são o instrumento que organiza tudo isso. Eles definem como o território será ocupado, como a economia se estrutura, quais as áreas que devem ser preservadas e como a população pode participar desse processo. No episódio de hoje, nós vamos trazer dois exemplos bem diferentes, mas igualmente importantes. Primeiro, nós vamos conhecer o caso de Capivari do Sul, uma cidade emancipada em 1995 com uma economia baseada na agricultura, principalmente no arroz e na soja. Apesar de pequeno e não ser obrigado por lei, o município possui um plano diretor desde 2005, que foi revisado em 2019. Depois, seguimos para Santo Antônio da Patrulha, um dos municípios mais antigos do Rio Grande do Sul, com mais de 40 mil habitantes. O seu plano diretor foi instituído em 2006. Também não faz referência direta aos ODSs, mas a leitura do documento mostra a preocupação com a sustentabilidade, com a educação ambiental, desenvolvimento rural e o incentivo às práticas agrícolas responsáveis. Por outro lado, surgem questões importantes sobre resíduos e participação cidadã, que merece a nossa reflexão. Então fica aqui o convite. Ao longo desse episódio, vamos perceber como os ODSs não são conceitos distantes. Eles aparecem no cotidiano municipal, nas políticas de planejamento, nos serviços públicos e até nos hábitos da população. Porque construir uma cidade sustentável não depende só dos gestores, depende de nós enquanto sociedade. Vamos começar? Olá, colegas e ouvintes. Meu nome é Lunara Santiago dos Santos e, em continuidade ao nosso podcast, eu vou apresentar o município de Capivari do Sul, que é o município onde eu resido. Capivari do Sul foi emancipado em 1995. Possui uma área territorial de 412,889 km², com 3.991 habitantes, conforme o último censo em 2022. Mesmo não sendo obrigatório, o município possui um plano diretor, o qual eu e a colega Cristina, que vai se apresentar posteriormente, fizemos uma breve entrevista com a arquiteta Janete, que foi uma das responsáveis pela elaboração do plano. O plano diretor foi criado em 2005, mas em dezembro de 2019, através da Lei Complementar número 18, devido a algumas alterações, foi instituído um novo plano diretor. A economia do nosso município é baseada na agricultura, com o cultivo do arroz e, mais recente, da soja. Diante disso, e devido à localização geográfica, vem se destacando no comércio de equipamentos e de insumos agrícolas. Constatamos que, em linhas gerais e sem referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o plano diretor contempla a maioria deles. Entendemos que todos os ODSs são interligados e que nossas ações impactam diretamente no planeta Terra. Portanto, além dos gestores municipais, toda a população deverá estar envolvida nesse processo de preservação da humanidade. Meu nome é Cristina, sou moradora de Capivari do Sul e agora eu vou fazer um paralelo entre ODS 2 e 12 e o nosso município de Capivari do Sul. A gente percebe, né, que na prática a 2 e a 12 não está sendo contemplada, porque nós somos o município que a agricultura é a base da economia, então é uma plantação de grande escala e com isso existe um consumo muito grande de agrotóxicos. Então, nosso município
no momento ainda não atende, né, o objetivo de desenvolvimento sustentável número 2 e 12. E também o nosso município ainda não disponibiliza a coleta seletiva do lixo, né? A produção dos nossos resíduos vai para um aterro sanitário, que a gente não sabe o local ainda do aterro, eu não tenho essa informação. Já a ODS, né, o objetivo número 3, uma parcela da população no quesito moradia, aqui no futuro bem próximo, será contemplada, né? São 18 moradias, então 18 famílias vão ser contempladas através do convênio do programa do governo federal de Casas Populares. É um convênio entre o governo federal e o município. Então, o governo federal vai repassar uma verba, né, um valor, que a princípio é 140 mil por casa. Cada casa é o valor de 140 mil, e o município, a contrapartida do município é o terreno, acompanhamento da construção, né? A construção desde a licitação até a finalização. E conversando com uma arquiteta, eles vão organizar de forma como se fosse um condomínio. E com isso vai ter uma rua, vai ter pracinha, vai ter um campinho de futebol, né? Então vai ser muito bem organizado. Finalizar um pouquinho de Capivari do Sul, né? Capivari do Sul, 95% das ruas são calçadas, né? Com pavés. A rede de água passa por quase todas as casas, mas atualmente, por ter sido privatizada, né, acontece um entrave no acesso por causa do custo da instalação. Toda a comunidade tem acesso à energia elétrica. O índice de desemprego é mínimo e atinge, a maioria das vezes, esse índice pequeno, mas atinge as mulheres, porque os homens trabalham basicamente na agricultura também, na indústria e comércio. E nós concluímos aqui, né, sobre o nosso município, que para melhorar a qualidade de vida no município de Capivari do Sul, nós precisamos dialogar e buscar alternativa, né, para as ODS 2 e 12, né? Então, o município é bom de se morar, mas a gente precisa verificar e dialogar e buscar alternativas. Não só os gestores públicos, mas nós enquanto comunidade. Olá, tudo bem? Me chamo Vanderleia e trago aqui para o nosso bate-papo, né, um pouco sobre o município de Santo Antônio da Patrulha, um dos municípios mais antigos, né, do Rio Grande do Sul, com uma extensão territorial assim, bem grande. Além de sua sede, tem bastante interior. E no censo de 2022 tinha cerca de 42.947 habitantes. E assim, pensando, né, ali um pouco em relação ao plano diretor, a gente nota que não há uma menção direta às ODS, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas que durante a leitura a gente consegue visualizar uma preocupação do município em relação ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável. Quando, por exemplo, traz ali nas diretrizes, né, já um programa permanente de ensino ambiental nas escolas da rede pública, assim como uma educação especializada para jovens rurais, com incentivo ao uso de técnicas sustentáveis e a criação de um selo verde de incentivo à produção desenvolvida de maneira sustentável, né? Já que a gente tem bastante interior, então também trazer os jovens para esse interior com uma outra visão, né? Uma visão de promover uma cidade sustentável, uma preocupação ao meio ambiente, diferente do que já foi um dia, né? Que não se pensava sobre essa questão. E outro ponto importante, quando a gente busca, né, pensa assim sobre uma cidade sustentável, resiliente, né, conforme as ODS,
é problematizar a respeito dos resíduos, né? Uma vez que a gente produz toneladas de resíduos por dia, né? Então, quanto a isso, assim, Santo Antônio da Patrulha possui, né, programa de coleta seletiva. Cada dia da semana passa, assim, numa localidade, numa rua aqui, e que esteja separado, né, para ser carregado. E além daí também tem a coleta normal, assim, que daí essa coleta é feita por uma empresa contratada e vai para fora, né, esse resíduo. Apesar, né, de ter essa coleta seletiva, assim, que surgiu, foi falado, né, foi trabalhado, assim, mas eu penso que, como residente aqui do município, eu vejo que deveria existir um programa dessa educação ambiental, mas também informal, para a população em geral. Porque eu vejo que não está muito interno, assim, sabe, para as pessoas essa preocupação. Então, talvez teria que ser trabalhado mais, de maneira mais efetiva, para realmente se alcançar o objetivo da coleta seletiva. E quanto ali a questão, a Cristina ali falou, né, da questão das moradias aqui, Santo Antônio já faz um tempo que teve, e tem, no caso, um residencial, assim, que foi através da assistência social, que as pessoas assim, né, em vulnerabilidade, assim, né, se inscreveram e tiveram acesso a apartamentos, assim. Então, também existe essa preocupação aqui. E acredito que seja isso, mas essa é a minha contribuição sobre Santo Antônio da Patrulha. E o seu plano diretor, relacionando, né, com as ODSs. Esse debate ele foi conduzido dentro da disciplina de Plano Diretor de Gestão Urbana do curso de especialização de Gestão Pública Municipal da FURC. A gente, né, dentro das nossas possibilidades, a gente analisou assim de forma inicial, né, e comparativamente assim a aplicação do planejamento urbano, especialmente em relação ao plano diretor das cidades de Capivari do Sul e Santo Antônio da Patrulha. A gente tinha como objetivo tentar buscar relações do planejamento urbano, da gestão, frente especialmente aos objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS. E a gente constatou, assim, com as pessoas que a gente conversou, que apesar destes planos diretores não formalizarem as ODSs, a gente entende, a gente viu pelos relatos que foram aqui expostos, que a relação com a Agenda 2030 é muito próxima. Há uma boa base conceitual das pessoas e até dos instrumentos de gestão que se relacionam com a sustentabilidade, né? Nós temos o caso do Selo Verde, Santo Antônio da Patrulha, das discussões de Capivari do Sul, né? Mas especialmente a gente tem também dificuldades, né? A gente vê que especialmente essa região que compreende Santo Antônio da Patrulha e Capivari do Sul, tem uma discussão que precisa ser feita sobre a economia de larga escala, a discussão da agricultura sustentável, a produção responsável, e até as discussões especialmente de habitação de interesse social, que estão relacionadas lá ao desastre de 2024 e quanto isso impactou na sociedade gaúcha. E isso nem sempre está posto de forma direta, né? Mas a gente precisa que entende, né? Entende que o plano diretor pode ser um instrumento legal que pode induzir o desenvolvimento sustentável, né? Aumentando a eficácia da sustentabilidade, especialmente em relação à capacidade de gestão municipal, né? Que tem ali, a partir daquilo ali, uma possibilidade de converter as diretrizes do plano em ações intersetoriais e mobilizar especialmente a participação social como agente fiscalizadora e propositiva. E depois de tudo isso que a gente conversou, a gente, né, o nosso grupo aqui, eu, Pablo, a Vanderlei, a Cristina, a Lunara, a Josi e a Isabel, entendemos que o principal desafio para a gestão urbana local é conseguir criar mecanismos de diálogo e articulação interinstitucional entre os diversos
atores da sociedade civil, os atores do setor produtivo, do comércio, do serviço, a população, né, para que a gente consiga superar aquelas deficiências postas dentro da ODS, mas especialmente aquelas deficiências em que a sustentabilidade do município e da população e da comunidade está sendo exposta. E a gente entende que para que isso aconteça, o primeiro passo são os gestores capazes de entender isso aí para que eles consigam ser os grandes indutores dessa mudança, né, nos dispositivos de gestão pública municipal. E a gente espera, de fato, que essa pequena discussão aqui que nós travamos hoje, assim como uma série de outras que vêm sendo tratadas em âmbito municipal, estadual e federal, venham a contribuir para a melhoria da gestão pública municipal. Agradecemos, né, a contribuição de todas as pessoas que fizeram parte contribuíram para que a gente conseguisse essas informações e tivesse a oportunidade de finalizar e enriquecer a discussão desse debate de hoje. Muito obrigado a todos.